O governo federal prevê a construção de 5 presídios de segurança máxima. Depois da chacina em Manaus, o país também discute a viabilidade de privatizar as penitenciárias. Está conosco aqui no Jornal da Manhã o ex-ministro do STJ e ex-corregedor nacional do Conselho Nacional de Justiça, Gilson Dipp. Ministro, bom dia. Muito obrigado pela sua atenção. Bom dia. Ministro, nessa semana o senhor inclusive fez um artigo dizendo que presídio não dá voto. É claro que é algo urgente no Brasil, a imprensa, claro, vai discutir esse assunto depois da chacina que nós tivemos no último fim de semana, mas o senhor acredita, com base no que já foi anunciado, que a realidade vai mudar, ministro? Claro que não. Claro que não. Veja bem, quando eu falei em presídio não dá voto, usei, claro, que uma força de expressão. Mas realmente não há nenhum programa político partidário que reflita digamos, o problema carcerário no Brasil. O que anunciou o ministro da Justiça no chamado pacotão de medidas, todas antigas, requentadas, anunciadas, de que haveria uma ampla reforma do sistema com criação de presídios federais novos, com liberação de verbas, tudo isso me parece aquilo que se faz sempre quando há um estrépito social. A resposta vem através de um pacote de medidas. E isso não é só no Executivo. Isso existe no Judiciário, no Legislativo, e a própria OAB já fez isso em algumas vezes. Isso, assim, é conhecido no Brasil. Acho que, realmente, se tivesse boa vontade e, paulatinamente, isso poderia ser aos poucos implantados. Mas do tipo, tem hoje uma morte e amanhã tem uma medida, para aí, todos nós conhecemos isso. Ministro Gilson Dipp, bom dia. Marco Antônio Villa, ministro. Bom dia. Eu acompanhei, eu lembro quando o senhor foi corregedor do CNJ, né, do Conselho Nacional de Justiça. Na década anterior tal. E eu me lembro, quer dizer, isso como o senhor bem disse, esses trágicos acontecimentos se repetem, né? Tivemos Pedrinhas no Maranhão há pouco tempo, né? Que o Brasil também ficou horrorizado tal. Nós acompanhamos e entrevistamos aqui o ministro Alexandre de Moraes, logo após a tragédia de Manaus. Ele tinha dado a informação que parte lá dos detidos ali nos presídios onde ocorreu essa tragédia, 40% não era para estar lá tal. Eu queria perguntar para o senhor, por que sempre, e em cima do que o senhor disse, aí vamos fazer um mutirão, quer dizer, muita gente que está detida não era para estar, né? Por que isso é feito sempre em caráter emergencial e não são criados uns mecanismos para que isso não se repita? Por exemplo, que tem uma vara exclusiva, não sei se essa é a expressão juridicamente correta tal, mas para que possa resolver a questão, ou seja, não é possível que 40% das pessoas, em média, que estão presas no Brasil não eram para estar presas. Isso é intolerável, né? Isso é inércia, eu diria até que o fracasso do Estado. Nos presídios brasileiros existe um Estado dentro do Estado, de maneira irregular, e que se sobrepõe ao próprio poder do Estado oficial. Os mutirões carcerários de 88, de 98 a 2000, eles foram efetuados de maneira regular. Sim. Mas veja só, o CNJ é um órgão de controle e administração do Judiciário e tão somente do Judiciário. E aquilo que dependeu do esforço de reunir inúmeros juízes, de reunir Ministério Público, Defensoria Pública e muitas vezes advogados locais para examinar toda a situação daqueles presos provisórios, temporários, se verificou que 30%, 40% já faziam direito à progressão da pena. Ora, isso é uma constante. As nossas varas de execuções penais não funcionam, ou funcionam pouco, por vários fatores. Falta de estrutura, falta de juízes, falta de apoio, falta de interesse dos tribunais de justiça. Claro, isso no aspecto do judiciário, mas no executivo,
Não há nenhuma política pública voltada a presídio, não há nenhum interesse de sucessivos governos em resolverem a situação e não há também por parte do Legislativo o menor interesse na conquista de algum avanço em relação à melhoria dos presídios. Mas isso é um problema crasso do Brasil, existiu desde sempre. E por isso que me surpreende, de certa forma, algumas expressões como acidente pavoroso. Mas não é acidente pavoroso, isso é chacina anunciada. Ô ministro, em 2006, quando aqui em São Paulo nós tivemos os ataques do PCC, o governo do estado principalmente sempre amenizou a força dessa facção e de outras facções criminosas que atuam dentro e fora dos presídios. O Estado, o governo de uma forma geral, acerta ao publicamente dizer que as facções não têm força, mesmo a realidade sendo outra, e a gente vê os resultados que as facções têm muita força no Brasil. Não, ela passou realmente de uma facção interna dos presídios, aquela que protege o preso e depois cobre-lhe o resultado, ela passou a ser efetivamente uma organização criminosa, empresarial, internacional. Isto é uma verdade e é palpável para todos, e o governo tenta esconder para dizer que não se criou sob a sua tutela, sob sua proteção, sob a sua responsabilidade a criação dessas células criminosas dentro dos presídios. Presídio é um estabelecimento do Estado brasileiro. E o Estado brasileiro tem a tutela também dessas organizações, como tem também dos demais presos. O Estado não pode explicar e, portanto, se cala. Ministro Gilson Dipp, eu lendo a Constituição, assim como um curioso, evidentemente não sou um operador do direito, sou um historiador só que gosta de ler um pouco. Aí, ouvindo os artigos 34, 35 e 36 da Constituição, que tratam sobre a intervenção nos estados, e em alguns, justamente nesses 3 artigos e alguns incisos, fica claro, me parece, que seria o caso quando a ordem pública, entre outros, não é garantido pelo governo do Estado, a realização de uma intervenção federal. Eu sei que isso é uma questão complicada, que vem desde a República Velha, essas discussões, que não é a política das salvações, na época do Hermes da Fonseca, é uma longa história. Agora, o senhor acredita, com a experiência que o senhor tem, que os estados, por exemplo, no caso do Amazonas, não particularizando, mas já que o caso é o Amazonas, eles têm condições de enfrentar a situação do crime organizado e essa relação quase que estrutural do crime organizado com os 3 poderes estaduais? Acho que não, Vila, acho que não. Aliás, eu acho que qualquer estado, na situação falimentar que eles estão, isso também implica algum município, nós temos aqui um federalismo exacerbado, centralizado. Aliás, centralizado quando se trata de recursos e de poder. Sim. Quando é para disseminar a miséria, nele não é centralizado. O Estado do Amazonas não tem, necessariamente, claramente, não tem condições de enfrentar uma crise dessa proporção, desse tamanho, a curto prazo. Nós temos o presídio terceirizado. É terceirizado. Mas terceirizado sob a fiscalização, sob a responsabilidade, sob, digamos assim, a vista do Estado. Não é terceirizar e esquecer. Vamos dar um exemplo de uma terceirização, uma concessão de um serviço público. O Estado deve acompanhar a regular prestação dos serviços. E eu fico também, de certa forma, estarrecido, e uma expressão que se ouvia muito até pouco tempo, quando o governador do Estado lava as mãos, o próprio ministro da Justiça lava as mãos, de que essa matéria de segurança do presídio é de responsabilidade de uma empresa particular terceirizada. Não é que eu seja contra a terceirização, mas aqui, em se tratando de uma terceirização precária, não observada, não conduzida, não fiscalizada, a responsabilidade, sim, é do Estado. E essas pessoas que estão dizendo que a responsabilidade, e não são poucas pessoas e nem com pouco mérito, que a responsabilidade é de uma empresa terceirizada, deveriam simplesmente observar a Constituição e examinar o
papel efetivo do Estado brasileiro nesses casos.